quanto acompanhar as obras. Existem no mercado inúmeros equipamentos para laticínios, a maioria específicos para os produtos a serem fabricados. Como a diversidade é muito grande, vamos abordar somente os básicos, necessários a todos os laticínios. Para a área de produção, são necessários diversos equipamentos, dependendo da atividade de seu laticínio. Os mais importantes são os seguintes: tanque de fabricação simples. Como quase todos os equipamentos deve ser em aço inoxidável, ele é utilizado para a fabricação de queijos, mas não tem sistema de aquecimento. Por isso, é mais utilizado para a fabricação de queijo Minas Frescal. O tanque de fabricação mais utilizado é o de camisa dupla. Este tanque é construído com duas placas de aço inoxidável, formando um bolsão hermético entre elas. Junto ao tanque é colocada uma entrada com misturador de água e vapor, com registros independentes, com entrada única para o bolsão hermético do tanque de parede dupla. Para o aquecimento do tanque, basta abrir o registro de vapor. Ele envolve todo o tanque, aquecendo-o homogeneamente. Por outro lado, quando é necessário resfriar, aciona-se a água que irá resfriar todo o material. Com estas regulagens, é possível manter a temperatura que se deseja no produto que está sendo fabricado. A saída dos tanques de fabricação sempre deve ser de tampão rosqueável e nunca de registros, que são de difícil higienização e tendem a contaminar o material. As mesas devem ser de aço inoxidável com pés. Elas devem apresentar a inclinação para o dreno de líquidos. No final da inclinação, deve existir um dreno para a saída do líquido. Tanque com aquecimento direto. Este tanque é muito utilizado para o aquecimento de água e solução detergente, como a soda cáustica, na área de higienização. Ele é um tanque comum, onde é acoplado um cano perfurado para a saída direta do vapor. O vapor é acionado a partir de um registro, por onde é regulada a temperatura do líquido existente no tanque. É fundamental que todo laticínio seja dotado de pasteurizadores para a pasteurização do leite. Esta pasteurização, preferencialmente, deve ser feita imediatamente após a recepção do leite. Os utensílios necessários serão dependentes dos produtos a serem produzidos. Os mais comuns são a lira horizontal e vertical. As liras devem ser feitas de aço inoxidável, com fios também deste material, que devem ser mantidos sempre bem esticados. Os garfos e as pás, tipo remo, são fundamentais para a agitação de massa de queijo e também deve ser de aço inoxidável. Já os agitadores devem ser circulares, com diversos furos, para facilitar a mistura ou homogeneização do material líquido. Como foi discutido no início deste módulo, a diversidade de equipamentos é muito grande, dependendo do produto e da quantidade a ser fabricada. Certamente, você vai precisar de outros que não foram citados. Ao projetar sua fábrica, sempre consulte as tabelas existentes no mercado. O principal fator na diminuição da eficiência e produtividade em seu laticínio é a contaminação do leite ao longo das diversas etapas da cadeia produtiva, mas principalmente durante a obtenção e transporte do leite. A principal causa de contaminação é a falta de higiene, que afeta diretamente a qualidade dos produtos e o rendimento. O leite precisa ser tratado como matéria-prima sensível, pois mesmo quando obtido asepticamente, já apresenta um grande número de bactérias. No entanto, elas não constituem problemas dentro de certos limites e não alteram a qualidade do leite. Os principais fatores que influenciam na sua qualidade são o curral, o animal, a higienização dos utensílios utilizados e os equipamentos envolvidos na retirada de leite. Antes de se dirigir ao curral para iniciar as atividades de ordenha,
o retireiro deve lavar bem as mãos e os braços com detergente neutro e água corrente. Eles devem ser bem esfregados com uma bucha ou escova. Atenção especial deve ser dada às unhas, que devem ser esfregadas com escova e mantidas curtas. Em seguida, os braços devem ser bem enxaguados para a retirada do detergente. Ao chegarem ao curral de ordenha, as vacas devem ser contidas em coxos individuais. O rabo e as pernas devem ser amarrados. Primeiramente, deve ser feita a higienização das tetas, lavando-as com água. Observe que o úbere não deve ser molhado, somente as tetas. Para finalizar, seque-as com papel toalha descartável de alta absorção. Para que a secagem seja eficiente e evite contaminações, você deve utilizar uma folha para cada teta. Ao iniciar a ordenha, os primeiros jatos de cada teta devem ser feitos sobre um recipiente de fundo escuro, de forma a eliminar o leite residual e observar a existência de grumos, que indicam a existência de mastite. O leite desta vaca está normal, caso contrário, ele deve ser descartado. Depois de ordenhado, o leite deve ser distribuído, o que pode ser feito de duas formas: em caminhões com tanque isotérmico, os chamados tanques móveis, muito utilizados hoje em dia, e em latões, como era feita tradicionalmente até a década passada. De acordo com a legislação, o leite cru tipo C ainda pode ser transportado à temperatura ambiente em vasilhame adequado e individual com capacidade de até 50 litros, desde que seja entregue à indústria até as 10 horas do dia de sua obtenção. Na prática, verifica-se que a qualidade do leite transportado à temperatura ambiente é muito inferior devido ao favorecimento do crescimento de micro-organismos, com crescente aumento da acidificação do leite. Diante disto, dificilmente o leite chegará ao estabelecimento dentro dos padrões estabelecidos pela legislação. Já o leite refrigerado transportado a granel em veículos com tanques isotérmicos possui a grande vantagem de evitar a acidificação, possibilitando que o leite atinja os padrões microbiológicos determinados pela legislação. Porém, o resfriamento de um leite de má qualidade bacteriológica apenas para se evitar a acidificação é questionável. A forma correta e eficaz de eliminar este problema é a prevenção da contaminação inicial do leite através da implantação de medidas de higiene na produção, armazenamento e no transporte. Segundo recomendações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as exigências para o recebimento do leite em latões são dependentes da quantidade diária. Para estabelecimentos que recebem até 5.000 litros de leite, a lavagem de latões poderá ser manual, desde que a empresa disponha de bico de vapor instalado na plataforma de recepção. Para volumes de recepção de leite entre 5.000 e 10.000 litros diários, recomenda-se a instalação de higienizadora automática de vasilhame, sendo que na última fase é obrigatória o tratamento com ar seco. Quando a recepção for entre 10.000 e 20.000 litros de leite diários, o recebimento será realizado através de esteira automática ou de roletes para o transporte de vasilhame com desvio e tanque para o leite ácido, balança para a pesagem do leite, pingadeira e máquina de lavar latões. Para a recepção superior a 20.000 litros diários, será necessário balança de prato duplo, sempre protegida com tela milimétrica de aço inoxidável, fixada em suporte metálico. No caso da distribuição do leite em tanques móveis, deve existir na fazenda um tanque de expansão refrigerado. Logo após a ordenha, ele deve ser conduzido para os tanques, de preferência diretamente em canos de aço inoxidável. Neste momento, ele está com temperatura por volta de 37 graus Celsius e precisa ser resfriado o mais rápido possível para evitar a proliferação de bactérias. Sendo assim, o agitador deve ser ligado para que o leite seja homogeneizado e refrigerado uniformemente. O leite deve ser resfriado logo após sua obtenção, utilizando o menor número possível de utensílios. Cada um deles contribui com um número não definido de contaminantes, sendo a sua somatória reduzida
quando se emprega o mesmo utensílio repetidas vezes. Não se deve acumular o leite em latões visando resfriá-lo todo de uma vez. O resfriador não foi calculado ou não dispõe de capacidade para tanto. Eles foram idealizados para acompanhar a ordenha e não para substituir os postos de resfriamento. O formato e a relação de volume de leite e superfície do tanque de resfriamento facilitam a sua higienização. Um ponto crítico a ser considerado é a válvula de transferência do leite para os tanques móveis, onde ocorre o acúmulo de sujidade junto ao anel de borracha. Esta válvula deve ser desmontada periodicamente para limpeza manual. Outro ponto a ser considerado é o agitador, onde ocorre o acúmulo de pedra de leite. Para a coleta do leite, o responsável deve deixar o sistema de agitação ligado por 5 minutos, abrir o tanque de expansão e fazer o teste de alizarol para verificar a sua acidez. A medição da temperatura é muito importante. Se o teste indicar acidez elevada, ele não deve ser coletado. Como neste caso o teste indica leite com acidez normal, a mangueira do caminhão pode ser conectada para a recepção do leite e o envio para o laticínio. Chegando ao laticínio, a mangueira para descarregar o caminhão deve ser lavada para a retirada dos resíduos de leite e de poeira, que podem contaminar toda a carga de leite. Agora a mangueira pode ser conectada e o leite bombeado para o tanque de recepção. Logo após a retirada do leite, o reservatório do caminhão deve ser lavado. Primeiro, lave a tampa e o seu interior com água corrente. Em seguida, o funcionário deve entrar no tanque e esfregar toda a superfície com fibra ou escova e detergente alcalino. Agora basta enxaguar o tanque. A limpeza de sistemas fechados, conhecida como limpeza SIP, é utilizada, por exemplo, no caminhão de coleta a granel, no pasteurizador de placas e nas tubulações da fábrica. Vamos ver o exemplo de limpeza SIP nas tubulações do laticínio. Este sistema é composto de um tanque para preparo das soluções, de uma bomba para a circulação das soluções e de um trocador de calor para mantê-las na temperatura ideal. Este sistema é acoplado ao equipamento a ser limpo. O sistema SIP inicia com a retirada do excesso de sujidades com enxágue com água corrente. Nesta fase, o sistema ainda não é fechado, sendo a água descartada. Repare que as sujidades mais aderidas, como parte da gordura e das proteínas, continuam grudadas às paredes das tubulações. Em seguida, é colocada no tanque a solução de soda 1%, com temperatura de 80 graus Celsius. E aciona-se o sistema fechado, ou seja, a solução sai do tanque, é acionada pela bomba, passa por toda a tubulação e retorna ao tanque, seguindo-se esse ciclo pelo tempo necessário, que no caso da soda é de 30 minutos. Observe que se o sistema é mal dimensionado, a água passa pela tubulação sem que ocorra o arraste e a retirada destas sujidades. O sistema tem que gerar turbilhonamento, aumentando a sua eficiência. Por isso, o motor tem de ser dimensionado para este fim. Passados 30 minutos, é feito o enxágue com água corrente até a eliminação completa da soda. Para verificar que toda a soda foi retirada, pode ser feito o teste com o indicador fenolftaleína, como demonstrado para a limpeza de formas. Em seguida, é adicionada a solução de detergente ácido. O mais utilizado é o ácido nítrico ou fosfórico a 1%. Neste caso, o sistema também é fechado e com temperatura de 75 graus Celsius. Deixe a solução circular por mais 30 minutos e então se pode fazer o enxágue final até total eliminação do detergente. Antes do uso, as tubulações devem ser sanitizadas. Para isso, os sistemas mais utilizados são vapor, água quente e soluções sanitizantes à base de cloro e ácido peracético. Quando a coleta de leite é feita em latões, ao chegarem ao laticínio, eles são transferidos dos caminhões à plataforma de recepção. Neste momento, deve-se realizar a análise de alizarol para se verificar a acidez do leite.
Observe que a análise deste latão está indicando que o leite está com acidez acima do aceitável. Neste caso, ele deve ser imediatamente separado e não deve ser utilizado para processamento. Quando o teste indica que o leite é de boa qualidade, deve ser filtrado em tela de malha apropriada ou tela de aço inox para reter qualquer impureza que esteja no leite, como o pelo do úbere da vaca. Esse é o sistema de pasteurização em cascata. Nele, o leite sai do tanque de recepção e é misturado com vapor em quantidade suficiente para que alcance a temperatura de 68 a 70 graus Celsius. Com a regulagem bem feita, o leite ascende para a seção de retardamento, onde é mantido por 2 a 5 minutos. Em seguida, ele entra na seção de processamento, onde ocorre o contato com o resfriador de cascata, que constitui-se de um sistema de tubos de aço inoxidável, onde a água fria passa em seu interior, resfriando o leite até a temperatura de coagulação. Este outro sistema é o chamado pasteurizador de placas, é o mais utilizado em laticínios. Este equipamento é o mais indicado porque permite uma pasteurização mais eficiente. Os pasteurizadores de placas são mais difundidos, devido à maior facilidade de operação, higienização e inspeção. Acoplado ao pasteurizador, é instalada uma bomba higiênica de aço inoxidável e um filtro de linha. Ele deve ser obrigatoriamente instalado antes da bomba. Já o pasteurizador é construído com uma série de placas sulcadas que se apertam. O funcionamento do pasteurizador de placas é bastante complexo, com sistemas de fluxo e contrafluxo para economizar energia. Ele é dividido em 3 seções principais: a de regeneração, que funciona em contrafluxo, e as de aquecimento e resfriamento, que funcionam em sistema de fluxo. Vamos entender este roteiro simplificado de pasteurização de leite para a produção de queijo. O leite cru, após passar por um filtro, é bombeado para a seção de regeneração, onde troca calor com o leite quente, que vem da seção de aquecimento, mas sem haver contato entre eles, até a temperatura aproximada de 45 graus. Neste momento, ele pode ser desviado para uma padronizadora acoplada ao sistema, que tem por finalidade a padronização do teor de gordura. O leite padronizado retorna ao pasteurizador, desta vez para a seção de aquecimento. Após a seção de aquecimento, o leite deve ser mantido em um tubo de retenção para garantir que todo o produto tenha sido mantido no tempo e temperatura predeterminados, 72 a 75 graus, por 15 a 20 segundos. Após o tubo de retenção é acoplada uma válvula para que, se por algum motivo o leite não atingir a temperatura desejada, o dispositivo para desvio automático de fluxo seja acionado e o leite retorne ao sistema, garantindo automaticamente que nenhum leite entre para a produção sem estar pasteurizado. Após ser pasteurizado, o leite é resfriado à temperatura de coagulação e segue para o tanque de fabricação ou é armazenado em tanques de resfriamento. Grande parte das normas para se conseguir o leite de qualidade não é de obrigação do laticínio. No entanto, para que se obtenham produtos de qualidade e com alto rendimento, é fundamental que o empresário acompanhe a qualidade do leite recebido e que oriente seus fornecedores para sempre melhorar suas condições de higiene. Em maio de 2003, foi aprovada a Resolução número 10 do Ministério da Agricultura, instituindo o Programa Genérico de Procedimentos Padrão de Higiene Operacional, conhecido como PPHO. Foi estabelecida a data de 1º de janeiro de 2004 para a implantação compulsória deste programa de acordo com as características de cada estabelecimento de leite e derivados. A elaboração e a implantação dos programas PPHO são de única e exclusiva responsabilidade das indústrias com CIF. Programas PPHO devem ser elaborados diretamente pelos estabelecimentos e não dependem de aprovação prévia do CIF para sua implantação. Porém, caberá ao CIF verificar por meio de aplicação de lista de verificação a adequação do programa e seu rigoroso cumprimento. O PPHO deve ser estruturado em 9 pontos básicos.
PPHO1 trata da segurança da água. PPHO2 como realizar a limpeza das superfícies de contato com o alimento. Já o PPHO3 faz um estudo para a prevenção contra a contaminação cruzada. O PPHO4 discute como manter a higiene dos empregados. O PPHO5 discorre sobre a proteção contra contaminantes e adulterantes no alimento. O PPHO6 trata dos compostos e agentes tóxicos. O PPHO7 aborda a saúde dos empregados. O PPHO8 versa sobre o controle de pragas na fábrica. E, finalmente, o PPHO9 sobre os registros de todos esses pontos. Em novos empreendimentos, as boas práticas de fabricação devem ser implantadas e pensadas desde a planta da fábrica até a sua inauguração. Em laticínios já implantados, antes de iniciar a implantação do programa, deve-se avaliar se a empresa oferece condições para que todos os procedimentos sejam seguidos corretamente. Caso necessite de algumas mudanças ou reformas, deve ser criado um cronograma lógico de adequação aos itens que não estejam de acordo com as conformidades. O próximo passo deve ser a definição de uma matriz de responsabilidades, delegando funções aos colaboradores que irão atuar nas diversas áreas. Em seguida, deve ser desenvolvido um planejamento de treinamentos práticos com os diversos setores de produção. No final de cada treinamento, os funcionários treinados devem ser monitorados para solucionar dúvidas e erros e, desta forma, realizar as correções necessárias. A seguir, vamos descrever cada ponto básico do PPHO. Obviamente, cada empresa deve planejar, estruturar e implantar o seu programa de acordo com as suas particularidades. A água que entra em contato com o alimento ou com as superfícies de contato com o alimento ou que é utilizada como ingrediente deve provir de uma fonte potável segura. O primeiro item do PPHO, que trata da segurança da água, tem como objetivo estabelecer as regras gerais e sistêmicas de cumprimento destas regras em relação à potabilidade da água utilizada nas instalações.